Olá, meus queridos alunos, mais uma vez estamos aqui, desta vez com um curso de perito imobiliário, também conhecido como curso de avaliador de imóveis. O que é um perito imobiliário, um avaliador de imóveis? Quando é necessário que tenha este profissional? Como se forma esse profissional? E quem legalmente está habilitado a fazer esse trabalho? Bom, primeiro vamos definir o que é avaliação de imóvel. Quando você precisa desse avaliador? A avaliação de imóvel, a avaliação do imóvel, é dar valor a algo, a uma estrutura. Você tem uma casa, um terreno, uma fazenda. Como saber o preço dessa estrutura, desse bem? Quem faz esse preço? Você vai responder para mim. É o mercado. Numa região determinada, onde se cria gado, pastos têm valor. Quanto mais se cria gado, quanto mais se vende gado, maior será o preço daquela pastagem. Perfeito. Então o mercado dá o valor. Como tudo no capitalismo. É o mercado que dá o valor. Bom, muito bem. Mas, de repente, morre de uma família, tem o pai, a mãe e os irmãos. Os pais morrem, os irmãos vão dividir aquela fazenda. Como vai se estabelecer o preço para fazer a partilha do imóvel? Os irmãos acham que a fazenda vale tanto. Vai ser dividida, então, 3 irmãos, por exemplo, em 3 partes. O irmão fala, eu quero aquela parte. O outro fala, eu quero aquela parte. Aquela vale mais, aquela vale menos. Como, então, definir o preço de cada parte? Existe uma contenda, existe uma dificuldade de avaliação. Esse é um cenário. Um outro cenário que pode existir é a separação de um casal. O casal separa, vão à justiça por causa dos bens. Aí um casal, o marido fala, eu quero aquela casa. E você fica com a outra. A esposa fala, aquela casa, aquela residência vale mais do que essa. Por que você fica com a mais cara e fica mais barata? Ele fala, não, o preço é igual. Precisa de alguém para dizer qual é o preço de cada uma. A mesma coisa na fazenda. Como dividir uma fazenda de uma forma justa para todos os irmãos? Como dividir os bens imóveis em um casal que está em litígio? Bom, há uma separação de sociedade. Uma empresa, os sócios resolveram dissolver a empresa, separar a empresa. Cada um vai para o seu lado, cuidar da sua vida. Aí existe uma disputa. Ah, eu vou ficar com o galpão da rua tal. Você ficar com o galpão da outra rua. Não, mas aquele galpão vale mais. Não, eu quero o terreno da rua tal. Não, aquele terreno é muito grande. Como fazer a equivalência de valores para fazer a separação? No caso da herança, no caso da separação matrimonial ou da separação empresarial. Como que se faz isso? Bom, ter uma outra situação muito coerente com os corretores de imóveis. A pessoa chega e fala, a minha casa vale tanto. Aí o corretor fala, a sua casa não vale isso. Bom, eu acho que vale. O corretor vai falar, mas no preço de mercado, novamente o mercado aí, ela não tem esse valor. Não, mas eu acho que vale.
Bom, tem mais uma dificuldade. Quem tem razão? Quem é que vai dirimir esta dificuldade? Esta dificuldade de saber o valor real, o valor que realmente vale. Bom, é um perito imobiliário ou um avaliador de imóveis. Nos anos 40, os corretores de imóveis já tinham o seu valor reconhecido no mercado. Eram as pessoas que diziam, vale tanto, vale X, vale Y. Mas perante a justiça, sempre existia a dúvida. Chamava-se um engenheiro civil que constrói casas, um engenheiro agrônomo que conhece fazendas, plantações, alguém que tivesse um conhecimento daquela área. Porque ele sabia fazer cálculos. Então ele calculava o preço de uma estrutura, quanto custava fazer uma casa, quanto custava fazer uma plantação, qual era o preço da terra. Então, havia-se assim um consenso de que esse profissional era mais habilitado para fazer a avaliação pericial, de formação de preço daquele imóvel. Parece justo, parece legal, mas só esse profissional, nós temos uma lei de 1966 que diz que seriam esses profissionais porque mexem com contas, com matemática. Mas não é bem assim. Na justiça, a justiça, quando pede a avaliação de um imóvel, ela costuma determinar, porque pela lei de execução fiscal, vai fazer uma execução, uma falência, o juiz determina que o oficial de justiça faça, isso está na lei de execução fiscal, execuções fiscais, que o oficial de justiça faça essa análise. Ora, o oficial de justiça não é engenheiro e não é agrônomo, como então ele pode fazer? Se ele pode fazer, então o corretor de imóveis também pode fazer essa análise. Por quê? Porque o corretor de imóveis está no mercado, ele compra e vende, ele sabe o valor de mercado, ele sabe se uma casa é rebocada, azulejada, coberta com telhas, feita uma laje, ele sabe desses valores. Então, existem diversos parâmetros para se fazer uma avaliação de um imóvel, seja ele rural, urbano e industrial. Bom, então, nós temos diversas situações que exigem um profissional para fazer a análise do valor de uma determinada propriedade. Como a sociedade humana exige que as pessoas tenham onde viver, aonde trabalhar, aonde ganhar o seu sustento, e essas propriedades, chamaremos de propriedade, essas propriedades têm o seu valor, e sempre que deverá ser vendida ou partida, deverá se definir um determinado valor para que seja justo para as partes envolvidas. Então sempre se exigiu alguém que tivesse senso de valor, que tivesse senso de juízo para dar o valor certo, para que ninguém saia lesado nesses processos. Esse profissional, por muito tempo, foi o engenheiro, o agrônomo, o arquiteto, um profissional que mexesse com cálculos para ter uma noção. Mas a lei, a justiça, também disse, na lei de execuções fiscais, que esse profissional poderia ser identificado pelo juiz. No caso, o oficial de justiça, que nem sempre tem esse conhecimento de cálculo, que tem o engenheiro, que tem o agrônomo. Muitas vezes, os juízes também usaram o corretor de imóveis. Por que o corretor de imóveis? Porque ele tem experiência no ramo, experiência na área. Ele não é engenheiro, mas ele sabe definir uma casa, um terreno, uma fazenda e as coisas que lhe dão valor, as partes que lhe dão valor. Por exemplo, se essa casa é coberta com telha, se ela tem laje, como eu já disse anteriormente.
se essa fazenda tem pastagem, tem silo, se tem energia elétrica, se é trifásica, se essa indústria é bem composta, se os galpões são bem divididos, se tem um acabamento resistente, se tem escritórios, tudo isso compõe o valor de uma propriedade. Então, uma propriedade pode ser avaliada de diversas formas, mas é melhor que tenha um perito para isso. Aí nós vamos entrar nessa profissão, neste curso que eu faço parte, estou ministrando, junto com outros profissionais, como avaliar um imóvel. Como é que formamos esse perito? Como é que essa pessoa vai conseguir fazer juízo de valor de uma propriedade imobiliária? Então temos a situação onde se há necessidade de dar valor a um imóvel. Temos, às vezes, um juízo querendo saber o valor do imóvel, para fazer uma partilha, uma separação de bens, uma partilha entre irmãos, caso de falência e herança, ou mesmo dissolução societária de uma empresa. Temos então várias situações onde exige alguém que vá lá e diga quanto vale. Esse profissional tem que estar devidamente habilitado para fazer isso. Como é que ele se habilita? Fazendo um curso de perito imobiliário ou de avaliador de imóveis. Bom, então existe esse mercado e tem que ter esse profissional. Esse profissional chega aqui na escola e vai fazer esse curso e ele vai ser solicitado por partes interessadas em operar justiça. Como é composto então esse curso preparatório para esse profissional? Esse curso ele divide muitas matérias. Eu vou aqui citar essas matérias e vou explicar um pouco de cada uma. O primeiro item que precisa um perito conhecer são os níveis de avaliação. Você tem, como eu já disse aqui, diversos níveis de avaliação. Você vai avaliar uma fazenda, uma casa, uma indústria. Então você tem estruturas para serem analisadas. Uma casa tem cômodos, área construída, assim como uma fábrica. O revestimento de que essa casa foi construída. O material é de tijolo ou ela é de bloco? Ela tem telhado, tem laje, tem forro. Como é o esgoto? Como é a parte estrutural de elétrica? Ela tem quintal? Ela tem calefação? Ela tem gás encanado? Como é? Isso vai determinar o valor dessa casa, assim como a indústria e assim como a fazenda. Essa fazenda tem uma sede, essa fazenda tem silos para armazenagem, essa fazenda tem quantos alqueires, que tamanho ela tem, que culturas ela tem, ou não tem nenhuma cultura ali, ele não está cultivando nada. Então tem níveis de avaliação. Um outro item estudado é a questão da avaliação do corretor de imóveis. Por que o corretor de imóveis tem habilidade para poder fazer essa avaliação? A gente estuda isso, a gente demonstra no curso o valor do corretor nessa avaliação. Outra matéria do curso são as normas da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe no Brasil. Houve um tempo onde as pessoas, por ter determinado curso universitário, como engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, ele era chamado para fazer análise de um determinado valor de uma estrutura, porque ele estudou para isso, tem conhecimento para isso. Mas cada um avaliava de um jeito. Então, num determinado período, se criou a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT foi criada para que tivesse um padrão de norma técnica. O que é norma? Norma é regra.
é uma regra. Um avaliava de um jeito, outro avaliava do outro. Não. Vamos analisar o que tem que ser avaliado e vamos criar uma norma padrão. Vamos criar uma regra padrão. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é ela que dá o padrão da norma técnica, da norma aonde os engenheiros, agrônomos, peritos vão se basear para poder construir alguma coisa. Essa norma técnica dá também garantia de que as coisas vão sair direito, vão sair bem construídas, bem feitas. Então, temos que analisar quais são as normas técnicas que norteiam o trabalho do perito em imóveis, do perito imobiliário. A ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, define que a série 14653 é essa que normatiza, que dá a regra ao avaliador de imóveis. Esta série 14653 é uma das diversas séries que a ABNT tem, porque a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela não avalia, ela não tem regras só para imóvel, ela tem regra para mecânica, para elétrica, para engenharia em geral, para todo tipo de indústria e trabalho. É uma associação muito grande e muito complexa. Tem diversos seriados, diversas séries que vão nortear o trabalho dos técnicos. A mesma coisa com o corretor de imóvel, com o perito imobiliário, com o avaliador de imóveis. Então, nesse curso você vai estudar, conhecer profundamente a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, na série 14653. Você, como perito, tem que conhecer muito bem essa série de normas da ABNT. Um outro parte que vai ser estudada é a resolução do COFECE. O Conselho Federal que regulamenta a perícia de imóveis e a venda a corretagem de imóveis. Então ele tem uma norma, uma resolução, que é a 1066/2007, que norteia esse trabalho do perito e do avaliador. Vai conhecer muito bem essa resolução, você precisa conhecer, porque o Conselho determina que seja feito dessa forma, então você tem que conhecer isso. Outro método que você vai estudar, outro conjunto de regras que você vai estudar, são os métodos de avaliação. Como é feito a avaliação? Essa parte da apostila vai ensinar você como é que você faz a avaliação, de que forma que você avalia uma fazenda, uma casa, um galpão industrial. Vai te dar estrutura para você saber fazer essa avaliação. Isso é o cerne da apostila. Além de você conhecer as leis que determinam a avaliação e a profissão, você também vai aprender como faz a avaliação, é óbvio. Aí tem um outro item aqui, que é o método comparativo de dados do mercado. Como é que você compara? Você precisa ter um paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto, é um modelo, um padrão que você tem para poder fazer a avaliação. Uma pessoa chega para você e fala: eu quero que você avalie a minha casa, eu vou te pagar, você vai ter que pegar outras casas como padrão. O juiz pede que você avalie uma casa. Então você vai pegar uma mesma região, um mesmo tipo de casa, são sobrados, 2 quartos, sala, cozinha, com garagem, com duas garagens. Então você vai pegar na região tal, você vai pegar várias casas na mesma região, vai verificar o preço para poder para você fechar a avaliação comparativa, para você dar o preço. Você faz uma comparação entre vários imóveis de tamanho e construção aproximada para você dar o preço. É isso que a gente chama de método comparativo de dados de mercado. Existe uma gama muito grande de comparações para serem feitas para determinar um valor de uma propriedade. E isso é parte do curso. Esta aula chama o método comparativo de dados de mercado. Você também vai ter que aprender isso. Uma outra matéria é a pesquisa de valores.
como é que você faz a pesquisa de valores, para que você tenha certeza de que o valor daqueles imóveis está correto e chegar no valor final do imóvel que você tem que dar o laudo. Outro quesito que você vai estudar nesse curso é o tratamento dos dados. Você precisa ter um homogêneo. O resultado da sua avaliação, você fez pesquisa de valores, você precisa ter um cálculo você precisa tratar esses dados para ter um resultado final. Tratar significa, você tem que ter parâmetros para poder dar um resultado final de avaliação. Uma outra matéria que você vai estudar é a correção dos valores pelo fator de fonte, que faz parte desse processo de tratamento de dados e de pesquisa de valores. O preço à vista, o fator de transposição, o fator de profundidade, o fator de testada, o fator de topografia, terreno inclinado, avaliação, tudo isso vai entrar na avaliação de construção. Quer dizer, você vai estudar todo um conjunto de normas e regras que vão te fazer um valor final do imóvel, para você poder atestar por escrito o real valor daquilo. Então, esse conjunto de regras, a pesquisa de valores, o tratamento dos dados que você vai colher no mercado, a correção de valores pelo fator da fonte, o preço à vista, o fator de transposição, o fator de profundidade, o fator da testada e de esquina, o fator da topografia, se o terreno é inclinado ou não, a avaliação da construção, casa de padrão alto, médio e popular. Tudo isso você vai compor o preço, você vai aprender a fazer para compor o preço daquele imóvel e você poder fazer o laudo pericial. As vantagens do imóvel pronto. Você vai saber dizer quais são as vantagens do imóvel pronto. Você vai aprender a fazer o custo da construção, a avaliação de aluguéis, as luvas como parte fora do aluguel. O que são luvas? Você tem um bar, você tem um restaurante, você construiu esse ponto. O valor desse local para vender aquele, todo mundo sabe que naquele lugar tem um bom restaurante. As pessoas vão lá porque sabem que ali tem um restaurante bom, tem uma boa comida. Foi você que construiu esse nome, que construiu esse valor. Então, você vai vender esse restaurante. Você não vai vender só as coisas que tem dentro, só o prédio. Você vai vender também o nome que você construiu, a fama que você deu àquele local. É o que chamamos de luvas. Você está trocando as luvas de mãos. Então você tem um valor. Esse valor vai entrar nessa venda. Não é, tudo aqui, o prédio vale 200 mil reais, todos os móveis que tem dentro valem mais 20 mil, 30 mil reais. Então 230 mil não. Tem o valor da marca, o valor que você construiu do nome do lugar. E isso daí pode valer mais 100 mil. Isso daí também é composto da clientela que você tem. O cliente vem comprar o restaurante, você vai demonstrar para ele o faturamento. Olha, eu faturo nesse restaurante 30 mil reais por mês. Isso faz, no ano, são 360 mil. Isso também compõe o valor da luva. Então você tem que aprender isso tudo. Você tem que saber como é que compõe esse valor. Por isso, temos aqui as luvas como parte por fora do aluguel. Se o imóvel é aluguel, se o local é bom, se o lugar é valorizado, se é um lugar que tem um posto policial perto que dá proteção, é um lugar que passa muita gente, é um lugar que as pessoas já conhecem. Isso tudo forma o preço de luvas. Luvas como parte por fora do aluguel. E você vai aprender isso, como analisar isso. As influências das despesas de condomínio. Se o comércio está dentro de um prédio e tem que pagar condomínio, isso influencia no custo. Você também tem que aprender a conhecer isso. Como fazer a avaliação de imóveis rurais? Faz parte do curso. Classificação das terras para capacidade de uso.
importância da localização da fazenda, do imóvel, avaliação da construção que tem dentro da propriedade rural, avaliação das culturas. Que cultura você tem? Você tem o pasto, você tem uvas, é cultura permanente. Você faz uma plantação de uvas, aquela barreira deve ficar anos e anos produzindo, é uma cultura permanente. Avaliação de elaboração do laudo, como é que faz um laudo, como você constrói. O que é o laudo? O laudo é o documento que o perito escreve e preenche justificando o preço de tal coisa. Então, você vai fazer o laudo. Para você fazer o laudo, você tem que ter todo esse conhecimento. Então, você aprende a construir o laudo e você aprende a dar sustentabilidade para esse laudo, sustentação técnica, com tudo isso que eu já falei. Tudo isso vai te dar estrutura para você escrever esse documento e assinar esse documento se responsabilizando. Elaboração do laudo, o PETAM, que é o documento que você tem que fazer, o modelo de laudo, avaliação expedita, avaliação de nome nominal, o valor de caixa, de frente, os métodos econômicos estão dando, cálculo de despesa, atuação em juízo do perito e avaliador, a nomeação do perito como é feito, o assistente técnico, a remuneração do perito e o modelo de petição. Tudo isso você vai aprender nesse curso. Então você vai fazer esse curso com a gente, você faz esse curso com a gente, e nessa aula inaugural, essa aula que vai te dando uma noção do que é um perito avaliador. Tá? Eu falei perito avaliador, porque é um perito avaliador de imóveis. Ou seja, o perito avaliador é o perito que avalia o imóvel. A profissão é regulamentada por uma lei de 66 e por uma série de outras leis que dão o direito do perito ser preparado com a gente e ele poder ser um corretor de imóveis. Esse perito ele tem responsabilidades. A responsabilidade está prevista no Código Civil. Ele pode receber civil e criminalmente por uma avaliação mal feita. No Código Civil, no artigo 186 e depois no 927. Ele funciona assim, você é perito, você se forma perito, você pega o seu diploma, o seu currículo e leva na justiça. Entrega lá no departamento correspondente. Quando o juiz precisa de uma avaliação, ele te convoca. Quem paga isso não é a justiça, são as partes envolvidas. A parte que pede a perícia vai pagar o laudo. O seu trabalho é verificar a propriedade em questão, ir lá e fazer toda essa verificação, todos esses itens que você aprendeu, vai te dar estrutura para você poder fazer essa avaliação. Mas você tem que ter noção que você tem responsabilidade nisso. Você não é quando você dá um laudo, você assume a responsabilidade civil e criminal desse laudo. Portanto, você tem que estar muito bem preparado. E nós vamos te dar essa preparação. Nós vamos te dar condições de você fazer essa avaliação, de você fazer esse trabalho. Como não é a avaliação não é uma ciência exata. Não precisa exatamente ser um engenheiro, um agrônomo. É mais uma pessoa que tem um feeling. O corretor tem esse feeling. Ele tem essa capacidade de observação. Quando o corretor ele chega num imóvel, ele já vê se é de esquina, se é no meio do quarteirão, ele já observa como é a fachada, qual é a beleza desse lugar, ele já vê se tem granito, se tem piso, ele já vê se tem jardim, ele já vê quantos carros cabem na garagem. O corretor tem esse feeling. Automaticamente ele já pergunta quantos quartos tem, quantos cômodos tem a casa, quantos banheiros. E ele já vai observando. Ele observa como são feitas as portas, ele observa se tem móveis embutidos, ele observa do que é feito, de que são feitas as janelas, se é de madeira, se é de alumínio. Então o corretor de imóveis, ele já, pela própria profissão dele, ele já tem condição de análise.
Aí ele veio fazer curso com a gente e aqui nós vamos ensiná-lo a ser o perito, a aprender todas essas matérias que eu li aqui, que eu apresentei para você. Ele vai conhecer isso profundamente e ele vai ter condição de fazer toda essa análise. Ele vai ter condição de fazer o laudo pericial, as avaliações e também de fazer as petições necessárias na justiça para garantir a lisura, a certeza que esse laudo é bem fundamentado. Percebe? Quando você se coloca nessa profissão, nessa condição, você é a pessoa que é chamada em juízo para dar o valor certo de alguma coisa. Como é que você vai dar esse valor? Com esses elementos que nós vamos colocar, ensinar você a fazer, que vão estar no seu currículo. Você vai saber, primeiro você vai saber que você tem responsabilidade civil e jurídica. Você responde judicialmente por isso. Aonde você responde? No Código Civil. E aonde que estão essas leis? Você vai conhecer essas leis. Você vai também saber que na sua mão está a responsabilidade de fazer um trabalho justo para ambas as partes. Voltamos lá no começo da aula, lá quando eu falei da fazenda. Você observou a fazenda, você viu que uma parte da fazenda tem pedras. O que inviabiliza a agricultura são pedras que não têm valor comercial, não pode ser minerada, não serve para produzir ferro, produzir cobre, produzir cimento. Então aquilo é um problema. Uma outra parte da fazenda é toda retinha, plana, e ali você pode fazer boas culturas. O clima é bom, a terra é boa para plantar café, você pode plantar café. Tem uma parte de serra que é boa para plantar uva, é mais frio, é mais ameno o clima. Pode-se plantar azeitona, uvas. Então você, como perito, você tem que saber isso. Você pode precisar de uma análise de solo. Então você tem que saber chamar um agrônomo para fazer essa análise do solo. Porque isso vai fazer parte do valor venal dessa fazenda. O valor que essa terra tem para as plantas, que esse clima tem. Então é um auxiliar técnico que você solicita para te dar um laudo a respeito da qualidade daquela terra, ou da qualidade daquela água, um químico. Tudo isso vai compor o valor final. Mas, independente disso, até pelas fazendas ao redor, você tem condição de saber a condição daquela fazenda. Você pega 3, 4, 5 fazendas próximas, que tem diversas plantações, você conversa, analisa e faz uma análise do valor daquela terra. E aí você pega a área da fazenda, os indivíduos que estão dividindo aquela terra, no caso, se eu não me engano, tem 3, morreu o pai e a mãe, eles são 3 irmãos e eles têm que dividir aquela terra. Então você vai fazer a divisão, você vai dar o valor da propriedade, a porcentagem de valor dentro daquela terra e vai conseguir fazer uma estimativa de que cada um vai ter naquela propriedade, cada um vai ter a proporção que cada um vai ter naquela propriedade, de forma a ficar mais justo possível a divisão do bem. Se o caso é a indústria, é a mesma coisa. Se é um litígio judicial para desfazer uma sociedade anônima, sobre uma empresa, os sócios divergem de acordo com a parte da imobiliária. Não, o galpão lá vale mais, aquele galpão vale menos. Você vai ter condição de saber, de fazer a análise se aquele galpão está numa boa rua, próximo a uma avenida, próximo a um parque industrial, próximo a produção que aquela indústria precisa, a matéria-prima que aquela indústria precisa para produzir.
pelo tamanho do galpão, a metragem, a forma como foi construído aquele galpão. Ele foi construído com estruturas metálicas, o teto é muito forte, eles têm boas colunas. Não, aquele outro, a estrutura é feita em madeira maciça, é mais pesada, é mais durável, aquela madeira é tratada. Tudo isso você vai ter condições de fazer. A frente, a testada, se é na esquina, se tem uma rodovia próxima, tem a ferrovia, onde você pode usar o transporte ferroviário. Tudo isso você vai saber fazer. No caso, para ajudar que esses sócios que estão dissolvendo a sociedade consigam ter uma justiça na divisão do bem. Se o bem vai ser vendido, quanto realmente ele custa. Quanto custa aquele imóvel? Aí um sócio fala, aquilo ali vale 30 milhões. O outro sócio fala, não, vale 50. O juiz fala, vamos chamar o perito. Chama você, pega lá o teu currículo, chama você e fala, por favor, faça o levantamento para mim do preço desse endereço aqui, porque eles estão divergindo do valor. Você vai lá, você vai ter todas as condições. Ao final do curso, você tem todas as condições de chegar, ver esse prédio, fazer a análise do valor desse prédio e apresentar o laudo para o juiz. Esse prédio custa tanto, e lá você vai estar explicando. O prédio se constitui de tal forma, a construção lá no mercado tem tal valor, o terreno tem tal valor, e eu me baseei em outras 6 construções na região, que tem valor médio X, que tem tamanho aproximado a esse prédio, que tem terreno aproximado a esse prédio, que tem construção análoga a esse prédio, parecida a esse prédio, e portanto a média de preço desse prédio é X. E eu atesto isso. Eu fiz esse curso e tenho condições técnicas de fazer essa análise e portanto eu fiz a análise, atestei, está aqui o laudo pericial. O juiz pega esse laudo que você fez, chama as partes e fala, o perito diz que o prédio custa 20 milhões e, portanto, deverá ser o preço de venda e vocês vão receber cada um a sua parte. Pronto. É isso. A mesma coisa no caso da partilha da fazenda, no caso do inventário de uma casa que a família morreu, ou no caso de separação de bens. O casal separou, o marido disse que vai dar 5 milhões para a mulher porque a casa vale 10. A mulher disse que a casa vale 20. Você vai lá fazer o mesmo trabalho. Vai verificar a casa, vai verificar que material foi empregado, vai verificar o tamanho da casa e vai pegar casas na região análogas a essa. Vai fazer um tratamento, vai pegar essas amostras, vai fazer o tratamento desses dados para ter um padrão médio de preço para apresentar para esse casal. Olha, verifiquei as casas ao redor, as casas que têm o padrão da sua, próxima à sua, valem em torno de 15 milhões, 200 mil, 300 mil, 5 milhões, 1 milhão, quanto seja. Vamos supor que seja uma casa no valor médio de 800 mil reais. Eu cheguei no valor médio de 800 mil reais. Uma casa na rua tal, uma casa na rua tal, tudo próximo a você, com a mesma quantidade de cômodos, com o mesmo padrão de construção, varia entre 750 mil, 850 mil, o valor médio é 800 mil reais. Então, senhor juiz, o laudo, o preço dessa casa é esse, está aqui o laudo, e aí o casal, quem ficar com a parte, vai pagar a diferença, ou vão vender e dividir o valor. Mas não vai ter dúvida perante o juiz e perante o casal de que o valor daquela casa é esse. Esse é o principal fator, a principal função do perito. É dar valor, juízo de valor de bens imóveis. Então, o perito imobiliário vai avaliar preço de bens imóveis. Perfeito? Você vem, vai estudar todas essas matérias, vai ter condição de fazer todas essas análises que eu citei e vai ter condição de assinar um laudo pericial perante o juízo. Também, não só perante o juízo, às vezes você é perito, você tem uma empresa que quer saber o valor de um imóvel que ela tem, ela também te contrata para que você dê esse laudo. Há situações em que
uma empresa vai ser vendida e a discussão entre o comprador e o vendedor do valor real daquela empresa, ou dos bens daquela empresa. Então você, da mesma forma, entra para fazer essa análise, para fazer essa avaliação e dar esse documento, para que as partes fiquem confortáveis no trato da negociação. O João vai comprar dele e fala: os bens imóveis da sua empresa não estão de acordo com o valor de mercado. O José vai falar: estão sim, tem aqui um vizinho que está vendendo casa, está vendendo um prédio parecido, outro prédio parecido do valor tal. Não, mas o seu está depreciado, não está bem estruturado, o dele está melhor. Então há um litígio. Para que chegue ao preço adequado, é necessário o laudo do perito. Então os dois, comprador e vendedor, resolvem que tem que chamar um perito. Convidam você, tratam o preço com você, existe uma regra para isso, qual é esse preço, você vai aprender sobre essa regra no curso, e você vai discutir com eles o valor, eles vão pagar e você vai fazer o laudo, dizendo exatamente quanto custa os bens dessa empresa, e para que ninguém seja lesado, nem quem está vendendo, nem quem está comprando. E aí eles vão se entender e chegar no valor apropriado de acordo com o recurso que tem para comprar e o valor que a pessoa quer que seja vendido. Aí eles vão negociar e vem em cima do seu laudo. Você entrega o laudo, eles pagam você, eles vão ficar felizes com o laudo e vão conseguir chegar num preço justo para que ninguém saia prejudicado. Isso tanto numa indústria, tanto numa casa, tanto numa fazenda ou qualquer outro imóvel. Acho que a explanação deixou bem claro. A partir de hoje, as aulas que você vai ter e o que você vai aprender no curso. Perfeito? Tá ok? Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Espero que a aula tenha sido a seu contento. Marcos? Acho que deu. Depois você dá uma preparadinha das nossas filhas, esse almoço vai ter vários. Falou o que você tinha que falar? Falei. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Charles. A minha formação é matemática e física, tudo bem? E eu serei o tutor de vocês ao longo do nosso curso de avaliação imobiliária. Pessoal, para quem vai ser avaliador imobiliário, é muito importante dominar bem os conteúdos que nós vamos estudar. Por quê, pessoal? Porque esse conteúdo é o conteúdo que vai fazer parte do dia a dia ao longo da profissão de vocês, ao longo de toda a carreira. Então é muito importante, sim, termos essa disciplina, tudo bem? Essa nossa primeira aula é mais uma aula conceitual, uma aula introdutória do que nós vamos estudar, mas o nosso foco mesmo vai ser na parte matemática da coisa, tudo bem? Nas contas que é feito, na forma como se avalia um imóvel, tudo isso é de extrema importância e eu vou estar auxiliando vocês ao longo da nossa caminhada, tudo bem? Bom, pessoal, então, para conseguirmos um sucesso nesse nosso curso, é imprescindível que vocês tirem as vossas dúvidas. Então, tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, ok? Entre em contato conosco, esclareça suas dúvidas, acompanhem as nossas aulas juntamente com o material que vocês têm impresso. E com certeza, ao final do curso, teremos sucesso, tudo bem? O processo de ensino e aprendizagem vai ser com certeza garantido com a colaboração de vocês, com a nossa colaboração e com uma mão dupla para conseguirmos construir o conhecimento necessário. Tudo bem? Bom, então, como eu falei, essa primeira aula nossa vai ser mais uma introdução do que está por vir, ok? Então, pessoal, essa nossa disciplina, o objetivo principal dela é o quê? É fornecer a vocês as ferramentas necessárias para o bom desempenho de um avaliador imobiliário. Então, ao longo do nosso curso, é isso que nós vamos estar aprendendo. E existem técnicas que também vão ser desenvolvidas ao longo do nosso curso.
Então é de extrema importância, eu estou frisando muito. Vejam as teleaulas, tirem as dúvidas e sejam bons profissionais, que vocês vão ser, com certeza. Tudo bem? Bom, então, vamos começar. Quando a gente pega o nosso material impresso, que eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, ele vai dando de início a nossa apostila, ela vem dando uma leve introdução sobre a importância, ela faz uma pequena abordagem histórica, né, do perito imobiliário, do avaliador imobiliário, né? Ele frisa a importância que um avaliador imobiliário tem. Então vamos começar nossa aula partindo desse ponto de partida. Qual a importância que um avaliador imobiliário tem? Pessoal, ele tem uma importância muito grande, porque quando você vai avaliar um terreno, muita gente pensa que isso é um fator que influencia para o preço de um terreno, e na verdade não é bem assim. Existem alguns fatores muito importantes que devem ser considerados na hora da avaliação. Por exemplo, se eu tenho um terreno, eu tenho aqui uma casa. Ok? É só um exemplo. Aí eu pergunto para vocês assim, qual é o valor dessa casa? Quem pode me responder? Nós não sabemos. Porque para nós sabermos o valor desse imóvel, é de extrema importância nós termos alguns conhecimentos prévios sobre esse imóvel. Então não existe exatamente um preço padronizado para os imóveis que nós vamos avaliar. Não existe esse preço padronizado. Nós temos que considerar o quê? Várias coisas. Dentre elas, nós temos que considerar a localização, o tamanho dessa casa, o tamanho do terreno, se a casa, se ela é usada ou não, quais as condições dessa casa, se essa casa tem alguma dívida. Então tudo isso tem que ser considerado. Eu vou dar um exemplo muito básico, porque nós estamos começando o nosso curso, então é somente uma introdução, mas eu vou dar um exemplo muito básico para vocês entenderem. Imagina que eu tenho aqui uma casa. Imagina que essa casa está na frente do mar. Um exemplo. É uma casa de litoral. Ela está na frente do mar. Professor, dá para a gente saber o preço dessa casa agora? Não. Galera, que praia que isso aqui está localizado? Está localizado em Santos, está localizado em Bertioga, está localizado em Guarujá. Porque se você tiver uma mesma casa, eu estou usando um exemplo muito simples, tá? Ao longo nós vamos deixar um pouco mais complexo, mas é só para a gente entender a ideia. Essa mesma casa aqui, vamos fingir que ela tem 5 cômodos, né? Ela tem uma certa metragem, ela tem um certo terreno. Essa mesma casa em Bertioga vai ter um preço, em Santos vai ter outro preço e em Guarujá vai ter outro preço. Então observem, galera, que quando nós fazemos a avaliação de um imóvel, nós temos que considerar a localização desse imóvel. Porque mesmo que o imóvel esteja em boas condições, esteja excelentemente em estados físicos, não tenha nenhuma dívida, mesmo que seja um imóvel, beleza. A localização desse imóvel influencia muito, muito mesmo, e é isso que nós vamos aprender no nosso curso. Outra coisa importante também para a localização desse imóvel, ele está na praia, tá, mas fora a praia, o que mais tem perto? Tem aqui talvez, sei lá, um ponto de ônibus perto. Eu vou fazer aqui um ponto de ônibus só para a gente ter uma base. Ele tem aqui um ponto de ônibus. Ele tem aqui perto dessa casa uma estação de trem, ou então uma estação de metrô. Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui a estação, os trilhos da estação. Ah, tem uma estação próxima, professor. Então vai ser uma casa bem cara? Depende. É próximo de trem ou é próximo de metrô? Qual é esse próximo? Qual que é essa distância que ele tem? Então, pessoal, observem o seguinte, que o contexto onde o nosso imóvel está inserido é um fator crucial para o preço final do nosso produto, para a avaliação que nós vamos fazer desse produto. Então é de extrema importância nós considerarmos o aspecto cultural da coisa. Vamos dar mais um exemplo. Se eu tenho essa mesma casa, vamos fingir, tanto faz se é praia ou não, vamos fingir que não é praia, vamos fingir que agora é cidade. E de repente, pessoal, essa mesma casa é uma casa bonitinha, mas ela se encontra em uma comunidade, né? Um lugar onde tem pessoas carentes. O preço dessa casa cai bruscamente. Só por quê? Porque
ao redor dessa casa, essa casa pode ser uma casa bonita, mas ao redor dessa casa, galera, é comunidade, é um bairro violento. Então tudo isso conta quando você vai fazer a avaliação imobiliária de um terreno. Tudo isso conta. E ao longo do nosso material, nós também vemos que existem avaliações, formas de se avaliar um estabelecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho de 3 formas diferentes de avaliação, mas ao longo do nosso curso nós vamos ver outras formas. Tudo bem? Deixe de apagar a lousa para continuarmos com a explicação. Muito bem, então nós acabamos de ver o seguinte, que se nós temos um imóvel, para nós fazermos a análise desse imóvel, eu não posso só considerar o imóvel em si, mas eu tenho que considerar toda a redondeza desse imóvel, né? E isso é de extrema importância para um perito imobiliário, para um avaliador imobiliário, tá? Então não se esqueçam disso. Quando vocês forem avaliar um imóvel, vocês estão avaliando o imóvel, sim, mas é preciso considerar todo o contexto que esse imóvel se encontra. O bairro, a localização, o que é que tem próximo desse imóvel, e com relação a isso, ao que tem próximo desse imóvel, vou dar um exemplo muito claro. Imaginamos aqui, pessoal, que nós temos aqui um apartamento. Imaginamos que nós temos um apartamento. Ok? Vou fazer aqui fora para vocês enxergarem. Nós temos aqui um apartamento. Prontinho. Pessoal, para nós avaliarmos esse apartamento, nós temos que levar em consideração uma coisa. Por exemplo, eu vou avaliar aqui no caso de apartamentos, um andar, né? Cada andar aqui mora uma família. Pessoal, se vocês não sabiam, muita gente pensa que é boato e tal, mas não é. O andar que o apartamento se encontra também influencia grandemente no preço dele. Tudo bem? Principalmente se for um apartamento litorâneo, onde eu tenho mar, se a janela do teu apartamento for virada para o mar, você já pode colocar mais ou menos, isso não é uma regra, mas é mais ou menos 10% a mais no valor. Só por quê? Porque o apartamento está de frente para o mar. Então percebam, pessoal, que nós temos que considerar tudo. E por que eu estou frisando muito a questão de mar? Por que eu estou frisando muito a questão de mar? Porque é um exemplo que fica claro para a gente entender. Só porque você está com a janela virada para o mar, só porque você está vendo toda a praia ali na frente, o preço muda. O preço muda. Mas vamos falar de cidade, então. Por exemplo, São Paulo, nós temos aqui um prédio. Mas onde esse prédio está localizado? Ele é um prédio que está na Avenida Paulista ou ele é um prédio que está no extremo leste de São Paulo? Eu falo extremo leste porque é uma região onde tem pessoas carentes. Obviamente, o preço desse imóvel vai acabar caindo. Então, pessoal, nós temos que considerar tudo. Tudo é de extrema importância para um perito imobiliário, para um avaliador imobiliário. Ok? Outra coisa importante que nós temos que considerar, vamos esquecer aqui o nosso mar, vamos fingir que nós temos aqui um mercado. Vou colocar um meio de mercado aqui. Pessoal, eu tenho aqui um mercado, mas a pergunta é: que mercado é esse? Esse mercado que está próximo ao meu imóvel. Eu estou usando casa como exemplo, mas pode ser loja, pode ser qualquer coisa. É um imóvel, tudo bem? Eu estou usando casa para ilustrar, mas pode ser qualquer coisa. Eu tenho aqui o nosso imóvel. Esse imóvel está próximo de um mercado. Mas que mercado que é? É o mercado do Zé que ninguém conhece? Ou é por exemplo, um mercado mais conhecido? Eu não vou falar nomes aqui, mas, enfim, existem mercados que são conhecidos, que estão na mídia. O mercado que está próximo dessa residência, ele é conhecido ou não é? Isso também influencia demais. Demais. Então, pessoal, tenham em mente, quando vocês forem fazer uma avaliação imobiliária, vocês estão avaliando o imóvel? Sim, mas
o imóvel está inserido em uma região. E essa região é um fator fundamental para o preço final desse imóvel. Eu estou repetindo muito isso porque isso tem que ficar muito claro para vocês. Ao se avaliar o imóvel, embutido nessa avaliação, entramos todo o contexto da região onde o imóvel está inserido. Isso é muito importante. Tudo bem? Porque quanto mais bem valorizado esse imóvel está, automaticamente o preço dele sobe. Ok? Bom, ao longo do nosso material também, nosso material começa dando uma introdução histórica da importância de um perito imobiliário, de um avaliador imobiliário, e ao longo disso também, o nosso material, ele fala do rigor que uma avaliação tem, que na verdade é o tema da aula de hoje, é uma introdução, mas o foco da aula de hoje acaba sendo esse, o rigor de uma avaliação. E ao longo do nosso material, pessoal, nós percebemos que existem 3 tipos de avaliação que devem ser consideradas. Existem 3 tipos que devem ser consideradas. Então eu vou falar um pouquinho desses 3 tipos e qual vai ser o objetivo maior desse nosso curso, ok? Bom, então o primeiro nível mencionado no nosso material é o nível expedito, tudo bem? Professor, que nível que é esse? Está escrito aqui, mas eu não estou entendendo, então vamos discutir cada um desses 3 níveis. Então, o nível expedito está escrito assim, ó, no nosso material. Nessa avaliação, não se trata de qualquer fórmula matemática. É utilizado em casos de análise rápida. Por cima, é muito resumido, simples e utilizado em casos de urgência. Então, pessoal, esse tipo de avaliação, que é o nível expedito de avaliação, é uma avaliação assim primária, uma avaliação sem muitos detalhes, uma avaliação de simplesmente avaliar o terreno como um todo. A gente não considera muito exatamente a metragem da casa, porque depois a gente vai ver que o preço final, eu estou falando casa, pessoal, mas sempre que eu falar casa é qualquer imóvel, tá? O preço final de um imóvel qualquer depende também do tamanho dele, da quantidade de metros quadrados que esse terreno tem. Quanto maior a área, maior o preço dele. Só que na avaliação nível expedito, nós não vamos considerar isso a primeiro momento. Por quê? Porque como o próprio texto está falando, é somente um caso de urgência. Como está entre aspas, é por cima. Tudo bem, gente? É uma avaliação por cima. Então, assim, é uma avaliação que consiste simplesmente em olhar o terreno, fazer uma análise superficial, não se considera metragem nenhuma, como o próprio texto está falando, não se usa fórmulas matemáticas nessa primeira análise, nesse primeiro momento, tudo bem? E é uma coisa assim feita rápida e de emergência, tudo bem? Quando vocês estiverem exercendo a função de perito imobiliário, de avaliador imobiliário, né, ao exercer essa função, não vai ser difícil isso acontecer, tudo bem? Não vai ser difícil vocês terem que, em determinadas situações, fazer uma análise rápida e superficial do teu imóvel. Isso pode acontecer sim, tudo bem? Bom, o outro nível, pessoal, é o nível de rigor normal, que é tratado na nossa apostila. O nível de rigor normal, lendo o material, está escrito assim, ó, desenvolvido por metodologia adequada, que atende aos principais requisitos de uma boa avaliação. Então, pessoal, esse aqui é o ideal e é o que vocês mais vão encontrar no dia a dia de vocês. É o nível de rigor normal. Mas, todavia, vocês têm sim que estarem preparados para o nível expedito. Vocês têm sim que estarem preparados para o nível expedito. Tudo bem? Bom, continuando. Idoneidade das fontes de informação, atualidades, adequada semelhança. Ao menos 5 números de elementos coletados na amostra, ilustrado com fotos e o máximo de provas possíveis. Então vamos entender esse parágrafo, pessoal. Nessa avaliação de rigor normal, é necessário ao menos 5 provas daquilo que você está estudando. Então você vai fazer uma avaliação, já é uma coisa mais elaborada. Você vai tirar foto do teu imobiliário, da tua mobília, né? do imóvel que você está avaliando, você vai tirar foto desse imóvel,
Você possivelmente vai fazer alguma medida. Você, diferente da avaliação nível expedito, você já vai procurar saber se você tem o teu imóvel, se existem coisas próximas ao teu imóvel, porque isso vai valorizar o preço dele. Você tem que ter no mínimo 5 coisas diferentes no teu relatório para poder estar retratando isso, tudo bem? Então é uma coisa que não é uma coisa assim de qualquer jeito, é uma coisa mais bem elaborada, uma coisa mais com nível de sofisticação maior. E é em especial para isso que nós estamos formando vocês. Porque esse nível de rigor normal é o que geralmente você vai ver no teu dia a dia. O expedito, que é o que não requer um grau de rigor muito grande, vai acontecer e vocês têm que estar preparados. Mas o nosso foco principal é esse nível de rigor normal. É esse o foco que nós devemos estar objetivando no nosso curso. Por que isso, professor? De novo, porque é isso que nós vamos usar ao longo do nosso trabalho de perito ou então de avaliador imobiliário. Tudo bem? Bom, então, antes de nós passarmos para o terceiro, vamos fazer uma pequena revisão do que nós já vimos até agora. Nós vimos que, para se considerar um imóvel, depende do tipo de avaliação que eu estou fazendo, e o preço desse imóvel, o valor que eu vou atribuir a esse imóvel, depende da localização desse imóvel, depende das condições físicas desse imóvel, depende do tamanho desse imóvel, depende das características físicas desse imóvel. Então, tudo é muito bem planejado. Tudo bem? Bom, o terceiro método de avaliação, que a apostila denomina como avaliação rigorosa, né, uma avaliação de rigor, está escrito assim: utiliza-se programas complexos de computador, software de estatísticas indiferencial. Então, pessoal, para fazer esse tipo de avaliação em um determinado imóvel, né, é uma coisa bem mais rigorosa. Por exemplo, para você tirar a medida da casa, você não vai, por exemplo, pegar uma trena e medir. Não, você já usa softwares de computadores que, ao se jogar a localização da casa, ele já te dá os dados que você precisa. Não só isso, pessoal, ele dá muitas outras coisas. Um exemplo clássico, um exemplo muito clássico disso que nós podemos estar utilizando como exemplo, pessoal, é o Paint, o programa de computador que se faz desenho. Eu estou usando um programa simples, mas na verdade existem muitos mais outros. Para você fazer uma planta de uma casa, por exemplo, você não vai fazer essa planta, essas medições à mão. Você vai tudo esquematizar no computador. E o Paint, por exemplo, é um bom editor de imagens que permite a gente fazer esse trabalho de uma forma mais profissional. Tudo bem? Então nós temos, pessoal, esses 3 tipos. O nível expedito, que nós podemos chamar que é o nível básico. Temos o nível de rigor normal, que é o foco do nosso curso. E temos o nível de avaliação rigorosa. E esse, por sua vez, utiliza-se de ferramentas mais complexas para se fazer uma medida e para se conseguir informações sobre esse material. Tudo bem, pessoal? Então, esses são basicamente os níveis de avaliação que nós vamos estar estudando, né, com maior foco nesse segundo. Ok? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da aula, espero que vocês estejam entendendo, ok? E uma outra coisinha que eu gostaria de frisar bem a atenção de vocês é que no dia a dia, quando vocês forem profissionais, vocês têm que ser profissionais, pessoal, preparados, né? Então vamos estudar, vamos levar o nosso curso a sério, porque isso é de extrema importância para nós fazermos isso, tudo bem? Então, galera, é isso, tudo bem? Essa nossa primeira aula foi mais uma introdução ao que nós vamos ver ao longo de todo o nosso curso. O nosso foco maior vai ser nesse segundo nível de rigor, que é o nível de rigor normal. Nós vamos estar nos atentando às fórmulas matemáticas e à resolução de problemas aplicados ao nosso dia a dia, que vai ser o dia a dia de vocês, futuros peritos, futuros avaliadores imobiliários, tudo bem? Na medida do possível, eu estarei tentando ser o mais didático possível nas explicações. E eu insisto, pessoal, qualquer dúvidas que vocês venham ter, tirem as dúvidas conosco.